Olha, nós vamos conversar mais sobre isso e a expectativa para esse cenário com o Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER. Professor, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco, acordando cedinho, fazendo companhia para a gente no Money nessa sexta-feira. Bom dia, Thaís, bom dia, Priscila, um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Professor, o senhor deve ter ouvido daí esse levantamento que nós fizemos e essa leitura de que é inescapável a desaceleração da economia, mesmo que seja cada um no seu timing, né? Qual a sua avaliação sobre essa transição para um mundo de menor crescimento e juros mais altos? Veja, como você colocou, a maior parte dos países estão vivendo um processo inflacionário, uns mais desafiadores que os outros. Por exemplo, se a gente pegar o Banco Central Europeu, o desafio da Christine Lagarde é enorme. Porque ela não está falando de um país, ela está falando de 19 países. Você tem país que está com uma inflação de 9,195%, mas a Estônia está com uma inflação de 20%. E ela precisa determinar uma taxa de juros que eventualmente vai atender à necessidade dos 19 países. Mas a gente sempre fala, a zona do euro é um projeto político, não é um projeto econômico. Não deveria ter sido, eventualmente, dado que não é uma área monetária ótima. E fora isso, difere também o problema da zona do euro em relação aos Estados Unidos, que estão subindo juros e vão subir mais ainda os juros, mais do que a zona do euro, pelo seguinte: na zona do euro você tem, como você bem colocou, existem alguns tipos de inflação. Na zona do euro você tem muito mais uma inflação de oferta, não uma inflação de demanda. O que é inflação de oferta? O gás natural, a crise energética, mas o mercado não está aquecido, o mercado de trabalho não está tão aquecido, os salários não estão subindo tanto como estão subindo nos Estados Unidos. Por isso que se optou por 0,5%, esperava até 0,25%, mas a Christine Lagarde decidiu, por unanimidade, subir 0,5%. E você tem um outro problema aí também. Você está que a União Europeia, junto com a zona do euro, estamos falando de 27 países, mas nós estamos falando da zona do euro, 19 países, você está no meio de uma guerra que é impactado pelo fornecimento de gás natural da Rússia, ou seja, Estônia, Letônia, Lituânia, Espanha e Itália e Alemanha são responsáveis mais ou menos entre 40% a 90% de todo o gás que consome, eles são vindos da Rússia. Então não se sabe até que ponto Putin vai dar um squeeze na produção e no escoamento desse gás, principalmente com a chegada do inverno. Estima-se que se ele der um estrangulamento no fornecimento, é possível até que o PIB da Alemanha chegue a cair 5%. E você tem, além desses fatores, como eu citei, uma inflação de oferta, 19 países diferentes, uma guerra, você ainda está com um problema na Itália. O Mario Draghi, que é o primeiro-ministro da Itália, ele dissociou o parlamento porque não entrou em consenso com o Matteo Salvini da Liga, o Berlusconi da Força Itália e o Giuseppe Conte do Movimento dos Cinco Estrelas. Ao dissolver o parlamento e ao renunciar o cargo de primeiro-ministro, isso antecipadamente estava acontecendo o quê? Uma subida de juros dos títulos públicos italianos. Então, o título público italiano já estava pagando 3,7% e 3,66%, 2,5% acima da Alemanha. E aí, a Christine Lagarde soltou também, junto com essa política de subir os juros, um mecanismo de proteção de transmissão. O que é isso? Ela vai comprar bonds, pois não? Não, era justamente sobre essa questão, só para a gente, foram vários assuntos para a gente pontuar aqui, eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Porque junto com o aumento de juros, o Banco Central Europeu também anunciou um mecanismo ali de proteção para os países mais endividados do bloco, que acho que era o que o senhor ia falar. E eu vi uma análise que eu achei bem interessante falando o seguinte, que existe uma política monetária única para o bloco, mas os países têm políticas fiscais diferentes. Então, assim, os gastos dos países são díspares quando a política monetária
monetária, ou seja, para juros e moeda, é a mesma. Isso acaba trazendo essa chamada fragmentação, né, que é uma diferença entre os países e com o euro tendo que segurar a bronca. Minha pergunta é, professor, isso tem gerado uma discussão muito grande sobre dissolução do bloco, sustentabilidade do bloco. Onde o senhor acha que isso pode chegar e quais poderiam ser os impactos disso para o mundo? Veja, você colocou num ponto crucial. A principal fraqueza do sistema da zona do euro é justamente porque não existe um federalismo fiscal. Descobriu-se que mesmo com o Tratado de Maastricht, de 1992, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que ninguém poderia ter um déficit fiscal acima de 3% sob pena de multa da Comunidade Europeia, não funcionou. O primeiro a quebrar foi justamente a Alemanha e França lá em 2003. Não funcionou. Então você não tem esse federalismo fiscal. Então, a zona do euro não deveria ter sido estabelecida sem esse federalismo fiscal. Um governo suprapartidário que determinaria qual seria a política fiscal de cada estado. Agora, cada um gasta o que quer. Por exemplo, a Itália está com uma dívida pública de 140% e o título do governo italiano está pagando muito mais que um título alemão. E o que a Christine Lagarde está querendo fazer? Ela quer comprar esses títulos, que ao comprar esses títulos públicos, o preço unitário do título sobe e o retorno cai, de uma forma de tentar equalizar as taxas de juros dos títulos governamentais dos 19 países que fazem parte da zona do euro. Só que aí vem a Alemanha e a Holanda e fala, pera um pouquinho, eu não gasto tanto como a Espanha e a Itália, mesmo que ela possa entrar em recessão, por que o Banco Central Europeu está ajudando esses países a financiar a dívida pública? Então não existe mais uma retidão fiscal, como preconizado no nascedouro da zona do euro. Então a zona do euro ela tem uma característica de nascimento errado. Ou seja, aí você fala, vamos então destruir a zona do euro. Não dá para destruir a zona do euro. Voltar com o franco francês, com a peseta espanhola, com a lira italiana, com o novo Deutsche Mark. Tirando o novo Deutsche Mark, e todas essas moedas que nasceriam extremamente depreciadas e o novo Deutsche Mark nasceria como uma moeda extremamente apreciada. Ou seja, você entraria de novo, como aconteceu em 1933, numa guerra cambial. Não quer dizer que essa ponte não deveria ser atravessada, mas por causa da reunificação alemã, em 1991, essa ponte foi atravessada muito cedo, sem o federalismo fiscal e sem ter o governo suprapartidário que efetivamente tirasse a soberania dos países em relação aos gastos fiscais. Cada um gasta o quanto pode e o Banco Central Europeu tem que tentar ajudar, a despeito dos países do norte da Europa não ficarem contentes com essa ajuda. Essas discussões, né, inclusive sobre sustentabilidade da zona do euro, retorno para as moedas dos países da Europa, traz um pouco da dimensão do nível de discussão e do momento complexo que o mundo está vivendo. Professor, gostaria de ter mais tempo aqui para conversar com o senhor, mas infelizmente nosso tempo urge aqui. É complexo esse assunto de fragmentação lá na Europa. A gente conversou com o professor Roberto Dumas, professor de Economia. Muito obrigada, professor, pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, gente. Bom dia.